Olá, queridos, um prazer muito grande poder falar com vocês. E o que eu quero trazer para vocês é uma meditação no livro de João, no capítulo 3, a partir do verso 1. Na verdade, ele está falando ali que veio um homem que estava entre os fariseus, que veio conversar com Jesus durante a noite. E o interessante é notar que esse homem fariseu, ele era alguém entendido, era um legislador da lei de Deus, era alguém que interpretava a lei e passava para as outras pessoas o sentido real da lei de Deus, ou dos mandamentos de Deus, a Torá. E esse homem ele era membro do Sinédrio, ele era um dos conselheiros das autoridades judaicas, das autoridades religiosas daquela época. E ele veio conversar com Jesus durante a noite. E veio à noite justamente porque não queria ser observado ou notado que ele havia procurado Jesus para conversar acerca dessas coisas. E no verso 2 diz que Nicodemos reconhecia que ninguém poderia fazer tais sinais se Deus não fosse com ele. E quais eram esses sinais? Eram sinais de cura, as curas de visão, endemoniados sendo libertos, pessoas endemoniadas, né, sendo libertas pelo poder da ordem de Jesus, pessoas sendo ressuscitadas, né, filha de Jairo, entre outras citações que a Bíblia mesma menciona. E o que é importante notar sobre tudo isso? O que eu comecei a observar nesse homem é que esse homem tinha conhecimento das coisas de Deus. Ele conhecia sobre as coisas de Deus, mas há algo que ele desconhecia. Ele desconhecia exatamente sobre isso, sobre o efeito da palavra de Deus sobre a vida dele, que ele precisava nascer de novo. Aí Jesus pega e fala para ele, olha, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. Por quê? Porque Adão pecou lá no Éden. Adão era o nosso representante. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por um homem, Romanos 5,12, mas a salvação, a redenção de tudo isso veio através de Jesus Cristo, também através de um homem, o último Adão. Mas, queridos, o que Nicodemos precisava entender aqui era que ele tinha e precisava nascer de novo. Ele tinha conhecimento intelectual, ele tinha o conhecimento, né, as informações na mente dele, ele sabia as coisas sobre a Torá, sobre as profecias, sobre as coisas, mas ele precisava de algo que transformasse o seu coração, o seu espírito, que estava desligado de Deus. Aí Jesus fala para ele, olha, é necessário ser gerado de novo. E como Adão foi gerado lá no Éden, ele foi criado conforme a cópia, que era Cristo. Ele foi criado de forma perfeita. Então nós precisamos ser de novo, ser gerados, porque Adão perdeu essa comunhão, perdeu essa perfeição lá. E eu quero falar para você, o que eu entendi, o que eu vejo, né, na situação de Nicodemos, é que às vezes nós podemos até entender, podemos até achar que nós temos Deus, mas se o Espírito Santo não entrar com o processo da cruz sobre a nossa vida, porque é o sacrifício de Cristo que nos gera de novo. A Bíblia diz que nossos pecados faziam separação entre nós e o nosso Deus e que nós precisamos ser gerados de novo. É a palavra que limpa. Jesus diz assim, ó, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, ou não participará do reino de Deus. Então o que eu quero falar para você, querido? Que o Espírito Santo de Deus, através da obra da cruz, através da obra de Cristo, através daquilo que Cristo fez lá na cruz, ele precisa gerar Cristo em nós. E como tem que acontecer isso? No nosso espírito, não no intelecto. Porque Nicodemos conhecia a lei de Deus, mas aquela palavra não havia transformado ainda o seu espírito e não havia regenerado ele. Nós tivemos uma geração, tivemos uma degeneração, que era se perder ou se tornar, perder a qualidade daquilo que era da sua espécie original, conforme ele foi criado, Adão. Ele perdeu essa qualidade, ele perdeu essa comunhão com Deus e Cristo, na verdade, vai restaurar. E, na verdade, o que nós precisamos não é só conhecimento de que nós precisamos do novo nascimento, nós temos que ter esse processo de crescimento, de conhecimento na palavra de Deus e precisamos nascer de novo. Aonde? No Espírito. Como? Através da sua palavra. Recebendo a Cristo no nosso coração, o Espírito Santo vem, faz a sua obra, através da cruz de Cristo, através do sacrifício de Cristo lá na cruz, e nós passamos a ser uma nova criatura.